Na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito boa tarde, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga, você que está ligado aqui na nossa programação, você que está ligado aqui na Rádio Voz Amiga, mais um dia de entrevistas aqui, a Rádio Voz Amiga nas eleições 2026, é apartidarismo, é democracia, é imparcialidade, é aqui na Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. Estarei conversando, batendo um papo, ouvindo as propostas do candidato a deputado federal aqui por Mato Grosso do Sul, Roberto Matheus. Vamos estar ouvindo aqui. Antes, lembrando você que já é ouvinte da Rádio Voz Amiga, já acompanha as entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga. Lembrando, essa entrevista estará ao vivo na rádio, no site, no aplicativo, no portal do Radiosnet. Estaremos gravando também na sequência, estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. Vamos cumprimentar o candidato. Bom dia, candidato. Bom dia, quero agradecer a Rádio Voz Ativa. Amiga, desculpa, é que eu já tive em outro agora mesmo também. E eu quero agradecer a vocês por esse espaço, já não é a primeira vez, né, também, e a gente está aqui à disposição da nossa população de Mato Grosso do Sul. Isso, eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor para os nossos ouvintes, para as pessoas estarem conhecendo um pouco sobre o senhor. Bom, é fácil, né, falar um pouquinho sobre o Roberto Matheus. Sou professor no estado e especialista em educação professor no município e especialista em educação no estado. Sou filho de empregado doméstico e pedreiro, onde a minha principal função foi colocada na minha cabeça que eu precisava estudar. E com isso a gente conseguiu uma formação legal. Eu fiz filosofia, história, pedagogia, educação física, fiz 1 ano de jornalismo, pós-graduado e o mestrado também. Então a gente colocou na cabeça da família que a gente precisava estudar para a gente poder ter conhecimento e poder ter uma visão diferente, né, do mundo. Esse é o nosso objetivo. Bom, eu já fui candidato a vereador, ficou faltando 42 votos numa das eleições para vereador. Saí de última hora também para federal, no partido que eu estava, e agora fui convidado também. Atualmente eu sou presidente da Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho, setor 7, onde a gente iniciou lá com um prédio totalmente acabado e a gente hoje atende mais de 600 pessoas ao mês. Candidato, o senhor já falou na apresentação do senhor, que o senhor já saiu candidato em outros pleitos, mas por que o senhor resolveu novamente estar colocando o nome do senhor à disposição da população como candidato a deputado federal? Na verdade, é o seguinte, a gente muitas vezes não é nós que preparamos o nosso caminho, a gente sabe que Deus que prepara o caminho da gente. Eu não imaginava que esse ano seria candidato, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Mas aí o nome da gente começou a aparecer nas pesquisas e quando eu era entrevistado em algumas rádios, inclusive aqui, eu dizia o seguinte, eu não sou candidato, mas estou à disposição do partido. E o partido no qual eu estou teve algum problema na inscrição do candidato a deputado federal e aí eles colocaram, olha, você sempre colocou que está à disposição do partido, então o partido agora precisa de você. Como você está aparecendo nas pesquisas, então o partido precisa de você. E aí a gente, como é partidário, vamos nessa, vamos à luta. E aí começou toda a história, que é uma história árdua, corrida, né? Isso, vamos falar sobre alguns tópicos aqui, candidato. Vamos abordar primeiramente sobre saúde, candidato. Como que o senhor vê a questão da saúde aqui no estado, candidato? A questão da saúde é só você ir num posto de saúde, num BS ou também num de 24 horas, você vai perceber como que está a realidade. No interior, também, alguns lugares também têm os seus caos. Então a gente tem que analisar da seguinte forma, o porquê que está desse jeito a nossa saúde pública. O investimento que o governo federal faz na saúde, que é destinado ao estado e ao município, como estão sendo aplicados? Então a gente coloca da seguinte forma, de que forma? Quem que tem que fiscalizar tudo isso aí? Papel de quem que é de ser fiscalizador, sabe, de correr atrás e ver onde está a situação. Então aí já é
na verdade, que a gente fala de quem? Do deputado federal, do representante do seu estado. Então já começa por aí. Hoje a gente vê o caos que está na saúde, principalmente aqui na capital, a gente percebe por aí a todo momento que a gente leva alguém, né, num posto de saúde, a falta de medicamentos, geralmente não tem o necessário, falta são equipamentos estragados, não tem material também para poder ser utilizado com os pacientes. Muitas vezes você chega num local, que a gente sabe, muitas vezes os próprios funcionários têm que comprar ventilador, porque é um lugar que, principalmente nesse período agora de seca, que está esse calor aí, não tem ventilador, eles compram. Então a gente fala o seguinte, aonde está indo o dinheiro da saúde em Mato Grosso do Sul? Olha, estamos ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, conversando com o candidato a deputado federal aqui por Mato Grosso do Sul, abordando alguns tópicos. O candidato falou sobre saúde e a educação também. Faz um parâmetro também a respeito da educação. Se o senhor tiver projetos também, pode estar passando aí para a nossa população, para a nossa comunidade. Sobre a educação, tem uma coisa que sempre me perturbou, desde quando eu dava aula. Você vai concordar comigo. O porquê muitas vezes a gente não consegue levar o aluno a ter aquele prazer de ir para a escola. E não só o aluno, como também o professor. Ele está lá, ele precisa, ele tem o salário dele. Vamos falar do professor e do aluno. Se você chega numa sala de aula hoje, você diz o seguinte, amanhã não haverá aula. Qual que é a reação dos alunos? Eba, não sei o que, vibra. Se você chega numa sala de aula, na sala dos professores, diga amanhã não haverá aula. Qual que é a reação dos professores? Agora, onde está aquele aluno consciente? Fala, peraí, amanhã não tem aula, mas quando que vai repor essa aula? Porque eu preciso ter conhecimento. Então, aí a gente vê aquele fingimento de quem ensina e de quem também o quê? Aprende. Então, algo falta. Isso aí sempre me incomodou quando eu sempre estive em sala de aula, porque eu sempre estive em escola. E sempre me incomodou isso. Então, a gente puxava algumas estratégias para que o aluno tivesse a vontade de estar ali, para adquirir conhecimento. Você fala o seguinte, mas aí, e você? Tudo bem, eu falo assim, existem questões culturais, existem questões também de um ciclo, desde a questão da economia e assim por diante. Então, qual é a atração que hoje o governo federal está tentando fazer para que esse aluno permaneça e não tenha evasão escolar? O pé de meia, que é aquele valor que o aluno recebe mensal e depois quando conclui o ensino médio. Então, é uma tentativa, porque muitas vezes tem aquela desculpa, o aluno precisa trabalhar para ajudar na família, pela situação que está. Aí ele deixa de estudar. Então, é um incentivo ali que tem do governo federal. Bom, tem esse ponto. Vamos ver se vai realmente diminuir a questão da evasão escolar. Mas aí continua me preocupando. Mas e aí? Existe aquela vontade, aquele desejo do aluno estar na sala de aula para adquirir conhecimento? Vamos investir em tecnologia. As escolas estaduais, tanto municipais, provavelmente aqui na capital, estão todas equipadas com tecnologia avançada que bate direto com escolas particulares. E aí? Esse é o problema? Não é o problema. Então a gente tem que discutir, rediscutir e ver qual que é a questão. Aí você vem a questão cultural. Na época que a gente estudava, o pai cobrava da gente o quê? De você ter boas notas e assim por diante, ter conhecimento. Se você chegasse em casa com um boletim com a nota baixa, ou fosse buscar, o que acontecia com a gente? Entendeu? O couro comia, ficava de castigo e assim por diante. Hoje, quando o aluno recebe um boletim com nota baixa, o que acontece? Ele dá risada, ele não está nem aí, tem as aulas para ele recuperar, muitas vezes não leva a sério. A gente percebe que na semana de prova o aluno nem sabe qual é a prova que vai ter naquele dia. Então, qual é esse interesse? Aonde buscar? Aí vem aquela questão cultural. O pai foi deixando de estudar, não cobra do filho, e o filho vai indo e assim por diante. Eu vejo o seguinte, nós temos que criar um programa, algumas atividades, onde a gente começa hoje da nossa base, das séries iniciais, para que a gente possa mudar essa situação. Então a gente se preocupa, como solucionar isso aí? Então a gente tem que buscar das comunidades, das escolas, dos professores, para a gente ver o que a gente pode tentar solucionar essa situação, que não é fácil. Então essa vontade de fazer com que o aluno realmente o quê? Adquira conhecimento e tenha vontade disso, né? Para a gente mudar o nosso país. Candidato, falando sobre infraestrutura não só aqui na capital, o pessoal reclama de buraco nas vias, mas também no estado
todo, né? Não só asfalto, mas a melhoria nas rodovias. Ó, dê a visão do senhor sobre infraestrutura. Olha, quando você fala em infraestrutura, a gente estava vendo aí quantas pontes caíram agora, recentemente, em Mato Grosso do Sul. Nós perdemos uma pessoa agora, né, que a ponte caiu e o caminhão caiu e o motorista não conseguiu sair. E a família dessas pessoas? Então, a gente vê o seguinte, que não é a primeira, já é a segunda, a terceira, né, a gente não espera que aconteça mais. E aí eu falo assim, mas por que está acontecendo isso? Aí você pega a empresa e você pega também o órgão do governo no qual faz essas licitações. Como está sendo feito? Cadê a fiscalização para que isso aconteça? Cadê a equipe de engenharia para que isso não aconteça? E a gente percebe também que as nossas rodovias, né, as qualidades, você hoje tem aí os consórcios, né, que você vê aí o que cobram os pedágios, mas o que estão fazendo? Você pega uma 163, que é um tráfego intenso, já era para ser duplicada. Sabe, você não enfrenta, você para, você é uma expectativa assim de você ver a questão de ser investido realmente aquele dinheiro do pedágio nas rodovias. Se você pega um estado, quando você entra no estado de São Paulo, que você pega ali, você vai ver a diferença. No estado do Paraná, e nós estamos aqui ainda na mercê da força da vontade, sabe? E aí vamos colocar os pedágios, vamos fazer com que administre. Quantos anos já está desse jeito? Então a gente tem que ver várias situações. E outra questão também, que é legal a gente falar nisso aí, aumentou a taxa do pedágio. E os moradores aqui vizinhos que precisam vir em Campo Grande, que não tem infraestrutura total. O pessoal, por exemplo, de Anhanduí, tem que pagar o pedágio, se ele vai, atravessa, volta, atravessa. É uma situação que complica também o trabalhador. Então, e quais são essas melhorias que estão tendo? Então, o deputado federal, cabe a ele fiscalizar todos esses recursos. Porque você sabe que a maioria dos recursos que são de obras aqui em nosso estado vem de onde? Governo federal. Então ele joga o dinheiro para ser feito alguma coisa, por que está sendo feito de uma forma deselegante para a população? Então nós precisamos ter o quê? Pessoas realmente que fiscalizem e não pensem somente no bolso dele ou ganhar porcentagem em cima dessa situação. Para com isso, nós estamos aqui, nós temos que pensar nas pessoas, sabe, pensar nas pessoas que nos, sabe assim, que nos representa ou que você está representando naquele momento. Então a gente tem que dar um basta nesse momento aí. E você vê, não é só aqui em Campo Grande que tem buracos não. A gente vê também nessas rodovias, você tem que estar desviando a questão dos animais, né, que a gente fala aí, são mortos. O que está sendo feito aí? Você vai daqui para Corumbá, não só para Corumbá, se você vai para Jardim, Bela Vista Bonito, quantos animais, né, são atropelados aí? O que é feito também para proteger o quê? A nossa fauna. Então são várias situações que envolvem algo que tem que ser feito nas nossas rodovias, principalmente na questão da infraestrutura. Recursos vêm, agora como está sendo administrado? É isso mesmo, nós estamos conversando aqui com o candidato a deputado federal aqui por Mato Grosso do Sul, Roberto Matheus. Nós estamos abordando alguns tópicos, você está acompanhando pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet e também pelo YouTube. Candidato, a questão da segurança pública, já visto que nós temos aí muitos casos de feminicídio, assaltos. Eu estou acabando de ver aqui um assalto que aconteceu ali na Vila Jaci, o pessoal está reclamando de muitos índices de assalto, roubos ali naquela região também. Como que o senhor vê essa questão da segurança pública aqui no estado? Olha, a primeira coisa que eu falo, eu como deputado federal, eu não vou comandar a polícia, mas eu posso buscar algumas soluções que junto com a comunidade, como eu vivo numa comunidade, escutar a base, que é o mais importante. Então, eu vejo assim, são algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, o que vai inibir o assaltante? Vamos falar um pouquinho da questão dos roubos. Você tem coragem de você andar na sua rua à noite? Você tem coragem de caminhar? Imagina aquela pessoa que sai de manhã para ir pegar um ônibus para ir trabalhar. Com esse período nosso agora, que o dia é mais curto. Ele sai, ele fica na porta de casa, a hora que ele vê o sinal do ônibus, ele corre. Porque acontecem os assaltos, principalmente as ruas escuras. Então, primeira coisa, nós temos que cobrar dos órgãos públicos ter iluminação pública e de qualidade. Não é aquela que você coloca um mês, dois e já está queimando de novo. Certo? Nós temos que colocar também uma coisa que a gente pode fazer como deputado federal e trazer alguns recursos, como emendas, né, e trabalhar juntamente com as prefeituras, o monitoramento eletrônico. Em alguns pontos estratégicos, ter câmera.
escondido. Então a gente passa por tudo isso. A questão, por exemplo, eu como presidente de bairro já fui assaltado, assaltado não, já roubaram lá umas 2 vezes. Inclusive eu coloquei um bebedor lá novo, pesado, tiveram a capacidade de chegar lá, eu acho que daí disparou o alarme, cortar o fio, um pedaço de fio de 1 metro, 1,5 metro do bebedor, para poder levar. Então a gente vê que já é uma outra situação. Essas pessoas que roubam essas coisas aí, já são as pessoas que a gente entra na questão da saúde, que são os dependentes químicos. O que é que está sendo feito, que é a doença mais avassaladora que está tendo no nosso país, no nosso estado também. Aí outra coisa, você falou também sobre a questão do feminicídio. Cara, é muito triste a gente ver essas coisas. É triste cada vez mais cada vez que acontece um fato, e você vê que Mato Grosso do Sul ele é recorrente. É uma situação complicada que existe aqui. Eu não sei se é pela característica da questão do machismo, que acha que domina, né, ou tenta ludibriar, né? Recentemente a gente viu aí, saiu nas mídias, né, que o cara queria provar, né, que era aquela questão da fisioterapeuta, que ela se suicidou, mas todas as provas depois vieram que a família insistindo, né, e quase ele conseguiu, que foi um feminicídio. Então, por questões do quê? Por que acontece a questão do feminicídio? Tem várias razões. Existe a questão do ciúme, da separação, da bebida, que a pessoa está ali. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir essa situação também dessa violência doméstica? Então, nós temos que promover situações para proteger essas mulheres. E elas têm que ter coragem também de denunciar. Ela tem que ser respeitada, sabe? Então, a gente fala da seguinte forma: ela precisa que a voz dela seja ouvida, sabe? Pedindo respeito, dignidade. Agora, ela não pode ser submissa através de ameaças, né, constante em casa. Quantas mulheres, depois de alguns anos, conseguem sair dessa situação? Então, nós vivemos num país hoje, como você disse, de inteira violência, de intensa violência, certo? Então, a gente fica pensando, o que a gente pode fazer? Simplesmente é o quê? Trabalhar com os órgãos de segurança, existem os conselhos de segurança, nós sabemos a realidade hoje da Polícia Militar, nós temos a Guarda Municipal em Campo Grande, nós sabemos a realidade que tem. Não adianta você falar, vamos colocar mais policiais. Vai continuar tendo mais ladrão, mais dependente químico, mais feminicídio. Então nós temos que criar o quê? Escutar essa comunidade e criar o quê? Realmente leis que realmente sejam atingidas para diminuir isso aí. Tem que ser leis mais severas, entendeu? Para que a gente possa o quê? Diminuir esses casos de violência. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Nós temos várias situações. Uma das defesas que a gente fala é a questão da educação, principalmente a questão também da segurança, da saúde, né, da cultura, do esporte, que a gente vê também que é uma outra bandeira que ajuda a tirar essas crianças do caminho que está por aí. Porque quando eu falo a questão da cultura e do esporte, a região que eu moro é longe do Parque Ayrton Senna. Aquelas crianças que convivem ali, ela precisa ter uma forma de lazer no horário vago. Então a gente precisa ter espaço para onde que a gente possa ter aquelas crianças ocupadas através de uma qualidade de vida melhor, que a gente possa dar oportunidade para essas crianças, desses adolescentes, para que eles possam seguir na vida e ver de uma forma diferente. Quando você pratica esporte, geralmente a sua saúde melhora. E aí, você vai buscar o posto de saúde? Não vai. Então, nós temos que ter essa visão do esporte também como saúde, principalmente. Tanto é que se você hoje vai no psiquiatra, ele recomenda o quê? Atividade física. Se você vai no médico, você está com colesterol alto ou qualquer coisa assim, ele recomenda o quê? Atividade física. Então nós temos que preparar essas crianças, né, com atividade física para que ela não fique vagando pelas ruas sozinho, entendeu? Muitas vezes os pais estão trabalhando, tem que oferecer esse tipo de atividade. A gente fala assim, poxa, existem os recursos públicos, por que não investir? Por que não escutar os presidentes de bairro de verdade e não tentar ali ludibriar com um salarinho de um projeto que existe lá, vamos dar um exemplo assim, não quero falar mal, né, mas existem alguns projetos em alguns órgãos públicos que conseguem amarrar os presidentes de bairro, sabe? E aí depois fica à mercê. Aí você fala assim, Roberto, mas quem é você? Entendeu? Eu sou um simples cidadão, mas que a gente tem essa visão de o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso estado e o nosso país. Olha, eu quero agradecer o candidato Roberto Matheus, candidato a deputado federal, que veio aqui na Rádio Voz Amiga falar das suas propostas, seus projetos para deputado federal. Nós abordamos aqui alguns tópicos: saúde, educação, infraestrutura,
segurança pública. O candidato também falou sobre as suas bandeiras de defesa. Eu vou deixar os microfones à disposição do senhor, caso tenha algum outro tópico que nós não abordamos aqui, mas o senhor acha importante estar passando para a população, para a comunidade, fica à disposição do senhor. Eu só quero complementar a questão da educação, o que a gente vive aqui no nosso estado. Hoje o estado de Mato Grosso do Sul paga o melhor salário para o professor efetivo. Aí você fala assim, e o professor convocado, que é um número maior? Nós tivemos aí, eu acho assim, uma questão de injustiça. Porque se eu faço o mesmo trabalho enquanto eu sou efetivo, aquele que está ocupando uma vaga, que é o contratado, que passa por uma prova, que passa por toda uma situação para ocupar uma vaga, ele ganha 30% com um salário menor do que o efetivo. Então, isso é muito injusto. Outra coisa, nós temos também o quê? O aposentado da educação. O que acontece? Vem ali a questão do desconto, que já tentaram negociar, né? 5%, foi para 14%. Poxa vida, ele já aposentou, ele trabalhou uma vida toda, ainda vinha esse desconto, aumentou em quantos por cento? Então a gente tem que estar ali carregando essas bandeiras dentro da educação, também para a gente procurar a melhor forma a justiça, certo? Essa questão da justiça dentro da educação. Sobre a questão dos temas aí, nós temos várias coisas que a gente quer fazer em Mato Grosso do Sul, né? Trazer para Mato Grosso do Sul, né? Nessas bandeiras a gente procura. A gente quer ouvir também a população. Aí eu só queria falar um pouquinho, você falando das considerações finais, um pouquinho sobre a minha pessoa. O Roberto Matheus, ele foi colocado na cabeça dele que ele precisava de estudar. Eu passei muita necessidade na minha vida. Tomei muita água com farinha para poder ter o estômago cheio para poder estudar. Passei por várias humilhações dentro de uma faculdade pela minha situação social. Passei humilhação porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Eu tive que implorar. Através das minhas notas eu continuei. Então a gente fala assim, quando você quer, você vai lá, você chega onde você precisa. Aí você fala assim, hoje você está batalhando. Eu trabalho por justiça social, sabe? Eu brigo por justiça social. Vou dar um exemplo bem claro. Você está num partido... Para aí, não é questão de partido, é o que você faz. E aí você tem que ver o partido que você está, qual mais bate com a bandeira que você faz na sua vida. Se eu faço social, se eu faço pela comunidade, eu não posso estar num partido que só pensa o quê? Nas pessoas que estão no poder. Se você hoje analisar o Congresso, quem que está no Congresso Nacional? São as pessoas da população pobre, negra? Qual que é a maioria dessa população? Então, eles estão olhando o quê? O melhor o quê? Para a comunidade, para as pessoas, para a população ou para eles, para a situação que ele vive? Então, a gente tem que analisar. Eu vou até falar para você, né, quem está numa rádio aqui, né, cristã, dizer o seguinte, eu uso muito a parte da minha campanha, eu acho que você já ouviu falar sobre a história de Davi e Golias, né? Para deputado federal a gente tá aí, sabe? É uma luta de Davi contra Golias. Eu não tenho a estrutura que esses caras têm, eu não tenho, mas eu tenho trabalho, eu tenho dignidade, eu tenho respeito pela população que me conhece, pelos meus ex-alunos, sabe? As pessoas que me conhecem sabem do meu caráter. Você fala assim, poxa, Roberto, você já foi candidato a vereador. E a gente já desenvolveu, sem ser vereador, vários projetos em Campo Grande. Eu não sei se você já ouviu falar daquela escola viva, a escola aberta, que a gente abria a comunidade. Porque eu comecei numa escola do estado que ficava longe. Eu queria que as pessoas fossem para dentro da escola, para participar de atividades e várias outras coisas, cursos, para a gente poder fazer isso para a comunidade. E disso a gente conseguiu levar para a prefeitura e conseguiu levar para todas as escolas municipais. Ao passar do tempo, quando troca de prefeito, não quero fazer isso aqui não para enaltecer o outro. Então, para com isso, você tem que dar continuidade àquilo que está sendo bem para a comunidade. Outra coisa também que a gente desenvolveu, sem ser professor, na educação. Há um tempo atrás, os professores da rede municipal não tinham pós-graduação e era caro para poder fazer uma pós-graduação. E eu sabia que tinha recurso do Fundeb. Eu chamei a vice-prefeita, no qual eu tinha contato, e falei, vamos fazer isso. Ela falou assim, assina embaixo. Todos os professores da rede municipal fizeram curso de pós-graduação, aumentou 10% do salário e aumentou o conhecimento. E ele ficava uma semana por mês fazendo curso que era lá no São Julião. E quem pagava o professor substituto era a CEMED. Então, quer dizer, em poucas coisas você vai ali, você consegue fazer. Sabe, são coisas simples, que você pode levar tanto para a educação como para a comunidade também. Já pensou você ver uma escola? As escolas não precisavam ter muro, porque é uma coisa sagrada. As igrejas precisariam ter muro? Não precisaria, porque é uma coisa sagrada. Então, a própria população deveria cuidar, sabe, disso aí. Então, hoje não, você tem que se proteger com câmeras, com cerca elétrica,
os lugares que poderiam ser sagrados. A escola, porque o quê? Leva o conhecimento. A igreja, por quê? Trabalha o quê? A questão religiosa, a questão da fé. Então, se a gente comparar, então existem muitas inversões aí, que a gente tem que dar um basta. Né? E de que forma que a gente faz? Elevando o conhecimento para as pessoas. Olha, eu quero agradecer o candidato Roberto Matheus, candidato a deputado federal, que veio aqui falar das suas propostas aqui na Rádio Voz Amiga. Eu deixo os microfones à disposição, que quiser deixar as redes sociais, número, agora já pode falar o número, pode, né? Deixar o número também, fica à vontade, candidato. Olha, eu tenho aí as minhas redes sociais, o Instagram, que é Roberto Matheus sem H, então é Roberto Matheus 59. Eu tenho o Facebook também, que é Roberto Matheus Galvão. Eu tenho o 1 e o 2. E a gente tem o TikTok, né? É só entrar lá também, tem as nossas propostas, o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo enquanto líder de bairro e agora como candidato a deputado federal. O meu número é fácil, até para mim, né? A gente fala assim, porque é o ano que eu nasci. Então, o meu número é 6565. É um número fácil para você. E se você gostou, me ajude. Se você não gostou e não tem candidato, me ajude também. Vote em alguém que faz alguma coisa pela população que já vem fazendo há muitos anos. Olha, eu agradeço, candidato, agradeço a você, amigo ouvinte. É a Rádio Voz Amiga com imparcialidade, apartidarismo e democracia nas eleições 2026. Olha, lembrando, essa entrevista está ao vivo na rádio, pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet e outras plataformas também. Nós estamos gravando, na sequência estaremos disponibilizando em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você chegando lá, não se esqueça, ative o sininho, comente e compartilhe. Algo mais, candidato, fica à vontade. Você falou essa importância, né? Principalmente a questão do YouTube aí, né? Vamos lá, vamos para cima acompanhar essa rádio que sempre abriu as portas para a gente. Eu quero agradecer de coração, que Deus proteja cada um da nossa população, que tenha consciência na hora de votar, porque nós estamos pedindo um emprego, gente. Você tem que analisar o currículo de cada um. Nesse aqui não me interessa. Olha, você já pensou se você recebe ali para você votar na pessoa? Toma 100 a 1. Mas aí depois você vai ficar sem remédio, sem médico, sabe? Vai ficar sem posto de saúde com qualidade, sem educação com qualidade, sem. Você pegou 100, mas você vai perder quanto? Então, vamos ter essa consciência. Eu quero agradecer a você, a todos os ouvintes, né, que tiveram esse tempinho para ouvir um pouquinho sobre o Roberto Matheus e que Deus abençoe a todos. E eu deixo um beijo no coração de cada um. Agradeço, candidato, agradeço você, amigo ouvinte também, Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Não, tá tudo tranquilo. Rádio Voz Amiga nas eleições 2026, Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você.